Olá malta, bem-vindos à quinta parte sobre o jogo Descent Journeys in the Dark. Hoje vou falar-vos sobre o turno do Overlord, porque o Overlord é uma parte integral do funcionamento do jogo e da experiência que os jogadores têm neste jogo, portanto no Descent. O Overlord joga a seguir a todos os heróis, ou seja, depois de todos os heróis fazerem o seu turno, tal como eu descrevi no último vídeo, o Overlord vai fazer o seu turno. E o turno do Overlord é composto apenas e só por três coisas distintas. A primeira coisa que o Overlord vai fazer é vai recolher threat e vai buscar cartas. Threat é um recurso que o Overlord pode ganhar, é representado por estes tokens, e o Overlord vai sempre ganhar um de threat por cada herói que estiver em jogo, ou neste caso por cada herói que iniciar o cenário. Neste caso em concreto, como estamos a jogar com 3 heróis, por turno o Overlord vai sempre começar com 3 de threat. Threat pode ser representado, como eu disse, é representado aliás por estes tokens, mas pode significar, como eu disse, recursos ou dinheiro, se quiserem, para jogar cartas. O Overlord vai também buscar 2 cartas ao seu baralho. O baralho do Overlord é este baralho que aqui está, que é relativamente grande. E as cartas do Overlord funcionam de uma maneira bastante interessante. Portanto, o Overlord tem aqui, vou só exemplificar, o Overlord tem aqui um tipo de carta, neste caso é uma carta de spawn. Tem também aqui o que faz. Tem aqui o custo de jogo, ou seja, esta carta para ser jogada custa 4 de threat. Tem também aqui um ganho em descarte, ou seja, a qualquer momento do seu turno, o Overlord pode descartar cartas que tenha na mão para ganhar este valor em threat. Isto é importante porque o Overlord tem um limite de 8 cartas na mão. Portanto, a certa altura, algumas cartas podem ser demasiado caras e, se calhar, é mais viável poder descartá-las para ganhar recursos, para poder jogar outras cartas. O Overlord pode ir, como eu disse, buscar cartas e ganhar threat. Portanto, é a única coisa que faz nesta fase e, neste sentido, passa depois para o passo 2, que é o passo de spawn, ou, neste caso, o passo de jogar cartas. O Overlord pode jogar qualquer número de cartas que consiga pagar ou que queira pagar. No entanto, só pode jogar uma carta de spawn. As cartas de spawn são cartas que permitem colocar bichos em jogo, monstros em jogo. Neste caso, jogando esta carta, é possível colocar 2 Beastmen e 1 Master Beastman, following all the normal rules for spawning monsters. Existem regras para spawn, que eu já vou explicar. Ou então, por exemplo, esta carta de spawn, em que pode colocar 2 esqueletos ou um Master Skeleton, custa 4, ou pode ser descartada por 2. Os monstros podem ser colocados no tabuleiro mediante regras importantes. Neste sentido, têm sempre de ser colocados fora de linha de vista dos heróis. Neste sentido, uma linha de vista é sempre formada do centro de um quadrado para o centro de outro quadrado, desde que não seja interrompido por um obstáculo, ou por uma parede, ou por algo do género. Portanto, não podem ser os monstros não podem ser colocados no mesmo espaço de uma outra figura. Não podem ser também colocados numa zona que não esteja revelada, portanto não é possível colocar aqui nesta zona, apesar de ela estar fora de linha de vista. E para este efeito em concreto, os monstros não bloqueiam linha de vista. Portanto, não será possível colocar monstros aqui atrás destes bichos ou aqui atrás destes, porque na realidade a linha de vista não é interrompida nesse sentido. Portanto, a linha de vista, em outras condições, pode ser interrompida por, como eu disse, por obstáculos, por paredes, por outro tipo de coisas, mas se houver linha de vista, não é possível fazer um spawn. Portanto, neste momento, os heróis estão a ver toda esta zona até aqui atrás, e portanto toda esta zona aqui. Portanto, os únicos espaços onde será possível colocar monstros será possivelmente
aqui, aqui ou aqui. Também é possível colocar talvez aqui, eventualmente, mas serão provavelmente as únicas opções viáveis para colocar monstros. Portanto, haverá ali um número limitativo de espaços. Como eu mencionei, apenas é possível jogar uma carta de spawn por turno. Portanto, se jogar esta carta, o Overlord já não pode jogar outra. No entanto, pode jogar cartas de outros tipos. Existem vários tipos de cartas. As cartas normalmente mais fortes são as cartas de Power. São cartas que são jogadas e ficam em jogo até ao final do cenário e dão um poder especial ao Overlord. Neste caso, Trapmaster, Power, Play this card on your start of your turn e coloca esta carta à frente. Todas as cartas de Trap baixam o custo em 1 e dão 2 de dano adicional. Ou seja, as armadilhas ficam mais baratas. Neste caso em sentido, é possível, como eu disse, colocar também armadilhas. Temos aqui, por exemplo, um Paralyzing Gas Trap Door. Portanto, aqui diz o tipo de carta e diz onde é que ela está. Portanto, é uma armadilha numa porta. Esta carta pode ser jogada quando um herói for abrir uma porta. E, neste sentido, ela vai custar 5 ou menos, no caso de haver um Trapmaster. Pode ser também descartada pelo valor que ali está, de 3. E, normalmente, é uma armadilha numa porta. Portanto, é possível fazer combinação aqui entre o Trapmaster e o Paralyzing Gas. Portanto, como podem ver, o Trapmaster já custa 16, mas efetivamente todas as cartas de Trap ou de armadilha a partir daquele momento ficam mais baratas. É possível também jogar eventos. Por exemplo, temos aqui o evento de Aim. Play immediately after declaring an attack but before rolling any dice. Your attack is an aimed attack. Portanto, é possível também o Overlord dar aimed attacks aos seus monstros, às suas criaturas, e jogando esta carta, antes de rolar um ataque, pode garantir que o ataque ganhe a habilidade de aim, que neste caso, se bem se lembram, é a possibilidade de fazer um reroll ao seu próprio ataque. Também há, obviamente, cartas de dodge, que permite fazer um dodge a ataques dos heróis. Portanto, play after a hero has attacked a monster, the monster dodges the attack. Como podem ver, é relativamente barata, também não há muito a fazer, mas há muitas vezes pode ser a diferença entre a vida e a morte de um monstro, que pode eventualmente ficar vivo para ser atacado. Recordo que algumas cartas podem ser jogadas no turno do Overlord, algumas podem ser jogadas no turno dos heróis, nomeadamente aqui o Dodge, que é uma carta que é jogada no turno dos heróis, precisamente depois de um herói fazer um ataque. Depois de um herói escolher a sua ação, fazer um ataque. Portanto, há sempre a possibilidade de fazer isto. Todas as cartas têm de ser pagas. Portanto, se não houver valor suficiente, ou se o Overlord não quiser gastar o valor de custo, a carta não é jogada. Portanto, não pode ser jogada. Mas, como eu disse, as cartas podem ser descartadas a qualquer momento, incluindo o turno dos jogadores, para ganhar o valor em threat. Portanto, neste caso em concreto, vamos imaginar que temos aqui um Skeleton Patrol, só temos ali 3 de threat, portanto podemos descartar aqui uma carta de aim para ganhar 4 e eventualmente podemos fazer um spawn de um Skeleton Patrol ou um spawn de um Beastman War Party. Portanto, é desta maneira que funcionam as cartas do Overlord. A terceira fase de jogo é, efetivamente, ativar todos os monstros. E neste sentido, o Overlord vai pegar em todos os monstros e vai ativá-los um de cada vez, consoante a sua melhor escolha, consoante a ordem que quiser. E neste caso em concreto, todos os monstros podem ser ativados uma vez, e apenas uma única vez, e todos os monstros têm sempre a possibilidade de mexer e atacar, seguindo as mesmas regras dos heróis. Neste caso, este monstro aqui tem um valor de 4 de movimento, significa que ele pode atacar, mexer, atacar, ou mexer meio valor de movimento, atacar e voltar para trás. Portanto, temos aqui também as mesmas restrições relativamente aos heróis. Os ataques dos monstros estão na própria carta, portanto temos aqui o Beastman, que vai rolar fazer um ataque de melee com um dado vermelho e um dado verde. Ou temos depois um Beastman, um Master Beastman, que são os vermelhos, que
faz um ataque ali com um vermelho, um verde e um dado preto, com mais 2 de dano e uma habilidade de Command. Portanto, que neste caso são os mais fortes. Portanto, depois do Overlord decidir se ataca, se ativa ou não todos os monstros, o Overlord passa o jogo para os seus heróis. Portanto, passa o jogo para os heróis e o ciclo repete-se até eventualmente haver um vencedor. Portanto, há também, como eu disse, há a possibilidade dos heróis poderem, do Overlord poder jogar várias cartas em simultâneo, gastando os recursos de cada, jogar cartas muito potentes. Normalmente são cartas extremamente caras. Vou tentar encontrar aqui um exemplo de uma carta extremamente cara. Ora, temos aqui cartas que custam 18, 17 e temos aqui uma carta de 20, por exemplo, a carta de Doom, que custa 20, pode ser descartada por 5 e neste caso esta carta pode ser jogada no princípio do turno do Overlord, ou seja, antes sequer de fazer qualquer coisa e ficar à frente do jogador, uma carta de power, como podem ver, e todos os monstros, a partir daquele momento, rolam um dado extra, um extra power die, quando atacarem. Ou seja, esta carta o que faz? Garante que todos os monstros têm automaticamente um dado preto extra. Portanto, é uma carta extremamente forte, como podem ver, por isso é que ela é tão cara, portanto custa 20, mas é uma carta que pode ser jogada talvez quando... normalmente é uma carta de late game, quando os heróis já estão desgastados e efetivamente torna os monstros mais fortes. Portanto, é algo que pode acontecer aqui neste jogo, é o Overlord garantir que vai perdendo ao início e vai desgastando os jogadores, porque, volto a referir, se eventualmente aquela pilha de pontos de conquest, pontos de vitória terminar, ou ficar a 0, os jogadores perdem automaticamente o jogo e ganha o Overlord. Recordo também que uma das maneiras de se perder pontos de conquista é este baralho acabar, ou seja, se os jogadores demorarem muito tempo de maneira a que este baralho acabe, e volto a referir que o Overlord vai buscar 2 cartas por turno, poderá ter eventualmente algumas habilidades que permitam ir buscar mais cartas, mas o Overlord vai buscar 2 cartas por turno. Se este baralho terminar, os heróis perdem automaticamente 3 pontos de conquista, depois o baralho é rebaralhado. Portanto, eu acho que nunca vi isto acontecer, mas há a possibilidade de, aparentemente no playtesting do jogo, isto deve ter acontecido, vezes suficientes para garantir que é uma regra que ficou em jogo. Portanto, se os jogadores levarem muito tempo e este baralho der a volta, perdem 3 pontos de conquista, o que às vezes pode ser a diferença entre a vida e a morte. Portanto, é mais ou menos assim que funciona o turno do Overlord, como eu mencionei. Recordo ainda algumas questões importantes que têm a ver com, o movimento dos heróis. Os heróis, como eu mencionei, podem movimentar-se mediante o seu próprio movimento. No entanto, referindo-se aqui à folha de personagem, como podem ver, tem ali o valor de fadiga, que, como eu mencionei, pode ser usada para acrescentar power dice ao seu ataque, mas também pode ser usada para movimento. Ou seja, por cada ponto de fadiga que um herói gastar, tem direito a 1 ponto de movimento. Muitas vezes pode ser a diferença tática, ou seja, um jogador que faça um battle, ou seja, que não consegue movimentar-se, pode sempre gastar 1 ponto de movimento para dar um passo para trás ou um passo para a frente. Portanto, isto é possível e muitas vezes é também a diferença entre um herói ficar a distância suficiente para ser atacado por um monstro ou não. Portanto, se der um passo para trás, se calhar o monstro não tem movimento suficiente para lá chegar. Portanto, é preciso ter também noção de todas estas coisas. É muita informação que os heróis têm de saber, mas para todos os efeitos existe sempre a possibilidade de seguir um player aid que está disponível para download no Board Game Geek, que é este player aid que aqui está. E este player aid tem aqui toda a informação referente, portanto, aqui ao turn summary, portanto, ao turno. Tem também aqui os lingering effects. Tem os order tokens, o que é que cada um deles faz.
os Conquest Tokens, os itens, quanto é que eles custam, o movimento, portanto os pontos de movimento e também gastar fadiga, portanto mais um movimento ou acrescentar dados. Portanto, este é, como mencionei, o turno do Overlord. O próximo vídeo eu vou-me concentrar sobre o que é que os heróis podem fazer quando vão à cidade. Portanto, eu já mencionei que os heróis podem ir à cidade gastando um ponto de movimento aqui no Town Portal para ir para a cidade. Mas ainda não expliquei o que é que pode ser feito. Portanto, na realidade, os pontos de movimento é 1 para ir para a cidade e 3 para usar a cidade e para poder fazer coisas na cidade. Eu ainda não mencionei o que é que pode ser feito, pelo que o próximo vídeo irá concentrar-se nisso. Para já, ficam aqui com a informação referente ao turno do Overlord, que é relativamente curto, portanto não tem, ou melhor, é relativamente simples, portanto são 3 coisas a fazer, é ir buscar cartas e threat, jogar cartas e mexer todos os monstros, e ativar todos os monstros. Portanto, não há muito a fazer. O Overlord tenta sempre fazer o seu jogo da forma mais taticamente eficiente possível, de maneira a garantir um excelente desafio aos heróis que, normalmente, quando entram, estão mais fortes do que o Overlord. Isto porque o Overlord começa com pouca ou nenhuma threat, o que significa que vai ter de construir o seu motor de jogo à medida que os heróis vão explorando e vão dando cabo dos monstros que vão aparecendo. Portanto, todas as salas começam com monstros, eventualmente. O Overlord pode colocar mais em jogo, mediante as restrições de linha de vista, o que significa que não é apenas entrar, bater nos monstros e continuar a abrir portas. Portanto, é possível o Overlord aproveitar o espaço que fica para trás para fazer spawns. Normalmente não é uma boa tática, porque os heróis têm tendência para conseguirem andar mais, ou seja, conseguem afastar-se dos monstros. Portanto, o ideal é sempre colocar à frente dos heróis, num espaço onde eles vão passar, para obrigá-los a combater. Mas às vezes em desespero, ou por um excelente posicionamento tático dos heróis que controlam toda a linha de vista, às vezes é necessário fazer um spawn mais atrás. Portanto, não é recomendado, mas é possível. Aqui, relativamente a esta situação, como eu disse, o Overlord vai sempre acumulando, portanto, tudo aquilo que não gastar vai ficando para os próximos turnos, o que significa que pode dar-se o caso de ficar com uma grande quantidade de threat. Portanto, como podem ver aqui, há uma grande quantidade de threat. Já temos aqui uma boa quantidade. Temos aqui neste momento um valor de 8. Não estou em erro, exatamente, são 8. Significa que o Overlord já pode começar a planear certas coisas, nomeadamente, por exemplo, pode guardar para jogar aqui esta carta de Aim, ou pode guardar para jogar esta carta de Dodge, ou pode guardar para jogar os esqueletos, os Beastman, Paralyzing Gas. O Trapmaster não consegue, mas eventualmente poderá chegar. O que é também uma tática, porque vamos imaginar que esta carta custa 16, se calhar o Overlord não quer gastar aquele valor para poder colocar esta carta em jogo, o que significa que vai abdicar de jogar estas cartas, ou vai mesmo descartá-las para acumular mais rapidamente o valor para chegar aqui aos 16. Portanto, são escolhas que o Overlord também tem, de maneira a poder garantir, como eu disse, o desafio mais eficiente aos heróis. Portanto, este é o turno do Overlord, portanto, como funciona. Vou concentrar, como eu disse, o próximo vídeo na cidade, naquilo que os jogadores podem fazer. Portanto, espero ver-vos lá. Espero também tenham gostado do vídeo, mais uma vez. Se gostaram, já sabem, é só colocar like. Se não gostaram, podem colocar like à mesma, que eu não me importo, e são simpáticos. Se estão a gostar da série, podem deixar comentários, podem subscrever o canal, podem fazer o que acharem que devem fazer, mas não se esqueçam que estou aqui apenas e só para vos ajudar a perceber o jogo. Portanto, espero que tenham gostado e espero ver-vos da próxima vez. Até breve.